Agora nós vamos entrar no tópico de equilíbrios ácido-base, ou seja, os equilíbrios que envolvem as reações de protonação ou desprotonação, ou reações que envolvem a liberação do íon hidrogênio na formação do íon hidrônio ou da liberação do íon hidróxido. Isso vai usar elementos que a gente já viu nos vídeos anteriores a respeito de teorias ácido-base, quando a gente fala de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis, principalmente a teoria de Bronsted e Lowry vai ser usada agora, e a gente ainda vai usar elementos do que a gente viu nas primeiras aulas envolvendo equilíbrio. Pode parecer meio estranho que a gente esteja falando de equilíbrio ácido-base, mas a gente não tem as setas de equilíbrio aqui, e eu já explico. Por mais que a gente esteja no tópico de equilíbrio ácido-base, quando a gente fala em ácidos e bases fortes, a gente realmente não vai usar o equilíbrio aqui. Por quê? Porque não existe equilíbrio quando se trata de ácidos e bases fortes. Então, se a gente relembrar lá do vídeo de ácidos e bases fortes de Bronsted, Lowry, também da definição de Arrhenius. Ácidos fortes completamente ionizados em água, bases fortes completamente dissociados. Se a dissociação aqui, ou a ionização é completa, significa que não resta nada do meu ácido de partida, certo? Não resta nada, todo ele foi convertido nesses outros aqui. Nesse caso aqui também, se eu tenho uma certa quantidade desse aqui, toda ela foi dissociada na forma de Ba2+ e 2OH-. Então, uma maneira de visualizar isso seria o seguinte, fazendo exatamente o mesmo raciocínio que a gente fez nos casos do KPS. No início da minha reação, eu preparo uma solução que tem uma certa concentração desse aqui, que eu vou chamar de C0, é a concentração inicial do meu reagente aqui. Eu já vou substituir esse C0 a um valor, 0,1, 2 mol por litro, né? Cada exercício vai ter o seu valor, eu vou deixar por enquanto em termos apenas do parâmetro C0. E num primeiro momento, nós vamos aceitar que não existe nada desse e nada desse. Depois a gente vai mudar essa visão, mas por enquanto cabe, né? Não cabe introduzir isso, então a gente vai dizer que não tem nada daqueles lá. No decorrer da reação, como esse ácido aqui é forte, quanto dele vai ser consumido? Bom, vai ser consumido tudo. Tudo significa todo o valor de C0. Não importa o quanto é o C0, nós vamos dizer que todo o valor de C0 vai ser consumido, de modo que no fim da reação, reparem que eu não uso o subíndice EQ para equilíbrio, eu uso F para fim, afinal não tem equilíbrio nesse caso aqui. No fim da reação não resta nada do ácido forte em solução. Todo ele foi convertido em hidrônio e no seu contraíon respectivo. Então, no caso, se aqui consumiu C0 e a estequiometria 1:1, aqui vai formar C0 e aqui também, e no fim da reação aqui eu vou ter C0 e C0. Certo? O aluno pode se perguntar, poxa, mas como eu vou saber se vai existir equilíbrio ou não? É simples, você repara na seta. Se existir seta de equilíbrio, é porque eu quero que você resolva usando os conceitos de equilíbrio, que você monte uma constante de equilíbrio, leve em consideração se está ou não em equilíbrio, o Q, o valor de K e tudo mais. Se tem essa seta unidirecional, significa não tem nada nos reagentes, tudo que tinha aqui foi para lá. Ou seja, se não tem reagente, não tem estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio depende da coexistência de reagentes e produtos. Se eu não tenho reagentes, o equilíbrio não pode ser estabelecido, o equilíbrio não pode ser definido, né? A mesma coisa aqui, né? Eu monto uma determinada reação de modo que eu dissolvo uma certa quantidade do BaOH2 sólido em água, certo? Eu não vou expressar concentração do sólido, é claro, eu não posso colocar o C0 aqui. Mas vamos imaginar que eu prepare uma solução que dissolva um certo sólido em água. E eu preparo essa solução também com uma concentração C0. Então eu vou ter C0 de bário, porque aqui a estequiometria é 1:1, e quanto que eu vou ter do hidróxido? Eu vou ter 2 vezes C0. Ou seja, eu vou ter o dobro de hidróxido do que eu tenho de bário, porque cada fórmula unitária do hidróxido de bário me fornece 2 fórmulas de íon hidróxido, ou seja, 2 equivalentes para cada equivalente desse daqui, né? Então a gente pode descrever a acidez de uma certa espécie em termos da concentração do íon hidrônio e a gente pode descrever a basicidade de uma certa espécie em termos da concentração do íon hidróxido. Em caso em água, esses dois parâmetros são igualmente importantes. Então quando eu falo, por exemplo, qual que é a acidez de uma solução de HCl 0,1 mol por litro. Se é 0,1 mol por litro de HCl, significa que é 0,1 mol por litro de hidrônio.
Qual que é a basicidade de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de bário? Bom, se aqui é 0,2, aqui é 2 vezes esse valor, ou seja, 0,4 mol por litro de hidróxido presente dentro daquela solução, certo? A gente pode indicar a acidez e a basicidade usando as concentrações dos respectivos íons. Mas, claro, tem uma maneira melhor, mais intuitiva e que correlaciona esses dois em um único parâmetro, que é a escala de pH. A gente vai ver isso agora.